parceiro, a parada é que o brasileiro médio já não aguenta mais a indefinição do futuro do Rodrigo no Real Madrid. São 3 pilares do que o brasileiro não aguenta mais. É saber se vai conseguir pagar o aluguel, é saber se vai conseguir pagar suas contas e o futuro do menino raio no Real Madrid, que eu já não aguento mais essa porra se ele vai pro Arsenal, aí depois aparece que ele vai pro Liverpool, aí depois o Guardiola gosta muito dele, vai fazer uma proposta do Manchester City, puta que pariu, os alemães do Bayern de Munique, o cabeçudo Company gosta do Rodrigo. Todo dia é uma parada. Já tem 1 ano que o Arsenal mantém aqui as conversas preliminares com os representantes do Rodrigo, e é de hoje, tá? 11h37, 3 de julho de 2025. Aí depois vem a porra do Real Madrid junto com o Xabi Alonso, estão abertos a uma venda do Rodrigo, se uma oferta adequada chegar, eles não vão atrapalhar o jogador, só que a proposta nunca chega. Nessa indefinição toda, e com o Rodrigo nos últimos jogos só ficando no banco do Real Madrid, o homem não tá nem mais entrando, tá? Eu acho que a corda tá esticando. O pai do Rodrigo resolveu colocar a peça na mesa e bater no rostinho de Florentino Pérez. Pai de Rodrigo reclamou da situação do filho, que às vezes não joga devido à presença de Mbappé, Vini e Bellingham. Cara, se o pai do Rodrigo soltou essa parada aqui em algum lugar, aí não tem mais clima, né? O cara caçou briga com Mbappé, Vini Júnior e Bellingham. E acho que, mano, isso daqui é muito nessa temporada. O Real Madrid perdeu aquela parada de hierarquia do Ancelotti, chegou um técnico novo e o Rodrigo, ele não tá jogando por um esquema tático. Se joga agora com 2 atacantes, um mais fixo, que agora tá sendo o Gonzalo Garcia, moleque da base, mas que agora o Mbappé voltando vai ser ele. E o Vinícius Júnior, tá ligado? Não é por causa da presença do Mbappé, do Vini ou do Bellingham. Na temporada tinha esses jogadores e o Rodrigo também tava jogando. Agora ele não tá jogando por uma mudança tática. Essas reclamações não foram bem recebidas no clube. Isso, somado ao fraco desempenho do jogador, levou o clube a abrir a porta para uma possível venda. Aqui o Mário Cortegana, repórter de transferência aqui do Real Madrid, página grande e tudo mais, hein? Será, rapaziada, que estamos perto de um desfecho dessa parada? A grande situação é que, pô, até o menino Arda Güler, a joia turca, passou na frente dele, ó, madridista. Rodrigo perde espaço no Real Madrid e Arda Güler assume a vaga, justamente porque agora o Real Madrid joga com 4 meio-campista. Rodrigo, ele não vai fazer esse papel de MC, meio-campo, meio volante, meio meia. Ele não vai fazer essa parada, ele vai disputar com o Mbappé, com o Gonzalo Garcia, com o Endrick, com o Vinícius Júnior. Ele acha ainda o que acrescentar nesse Real Madrid, mas, pô, a parada já tá ficando meio inviável. O brasileiro deixou de ser visto como titular e pode se despedir do clube após o Mundial de Clubes. Liverpool, Manchester City, Chelsea e Saudita Neon, que porra é essa? Que subiu para ele? Ah, aí é loucura! Meu Deus do céu, um time que subiu da segunda divisão da Arábia já monitoram o jogador. Meu irmão, se ele for pra essa parada aqui, Saudita Neon, tá maluco. A grande real é essa daqui, ó. Nessa Copa do Mundo de Clubes, a primeira competição sobre o comando de Xabi Alonso, ele só soma aqui, ó, 23 minutos nos últimos 3 jogos. E teve o último agora que ele nem entrou. Loucura, né, rapaziada? Não sei ao certo qual vai ser o desfecho dele. Muito se fala de Arsenal, muito se fala ali de times da Premier League, mas agora, cara, com a saída do Sané do Bayern de Munique, e eles já tentaram, Nico Williams teve uma recusa, Barcola do PSG também teve uma recusa, Rafael Leão, o Milan não quis negociar, ou sei lá se não foi do desejo do Rafael Leão. Será que o Rodrigo se encaixaria no Bayern de Munique, ali na ponta esquerda? Tá sem ninguém ali, muitas vezes o Gnabry tá jogando pelo meio, tem pelo outro lado o Olise, que eu acho que já tá jogando mais, tá desempenhando mais que o Rodrigo. Acho que na ponta esquerda ele poderia ser titular. O Yuri Dantas, que faz aqui também conteúdo pro YouTube, ele colocou que acharia até uma boa ele ir pro Arsenal, ó. Esse movimento seria o Alexis Sanches do Barcelona pro Arsenal do futebol atual. Pior que o Alexis Sanches jogava pra caraca, tá? Foi pro Arsenal e pra mim também foi bem. O Rodrigo é bem melhor que qualquer um dos pontas esquerdas do Arsenal. Vale o investimento, mas depois disso a pressão nele vai ser maior.
ele vai chegar com outro status, né, mano? Vai chegar em qualquer um desses times como um jogador que foi do Real Madrid, teve passagem importante, gols decisivos em Champions League, talvez enfim ele chegue num clube e seja cobrado como um dos protagonistas. Eu achei um vídeo bem maneiro aqui pra gente poder ver, rapaziada, que é esse daqui, ó. O que está acontecendo com o Rodrigo do Chafin? Complicado, cara. É um cara que já teve grandes momentos no Real Madrid, alguns recortes de temporada aonde ele consegue se destacar por 2, 3 meses, depois sempre tem uma queda. Pra mim nunca é um jogador, sabe, 100% constante. Começa a temporada voando e faz uma temporada extremamente boa do começo ao final. Poucos jogadores também, na verdade, acho que conseguem fazer isso. Mas o Rodrigo, ele tem muitos altos e baixos. Também tem essa parada dele sempre querer o lado esquerdo e no Real Madrid ele não tem essa opção. Bora entender o porquê dessa queda brusca no rendimento do Rodrigo lá no Real Madrid, que tá se abrindo as portas do clube para que ele seja negociado. Bora! Rodrigo, bicampeão de Champions League pelo Real Madrid, sendo peça essencial na Champions League mais louca da história do clube, marcando aqueles 2 gols bizarros contra o Manchester City quando tudo parecia perdido. Logo depois, formou uma dupla de ataque letal com o Vini Júnior para conquistar a sua segunda Champions pelo clube, sendo agora a temporada toda como titular e uma das principais peças do time. Porém, na temporada 24-25, Rodrigo viu seu desempenho cair drasticamente. E agora ele também teria uma pedra no sapato chamada Kylian Mbappé. Porém, mesmo com a presença do francês no time, Carlo Ancelotti resolveu manter Rodrigo no time titular, apostando em um 11 inicial bem ofensivo, com Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e o próprio Rodrigo. E aqui que a merda foi pro saco, né, rapaziada? Aí que o Ancelotti jogou a merda no ventilador. Aquele 4-4-2 dele fechadinho, ali um losango no meio, cross pifando Rodrigo e Vini. Quando mudou para um 4-3-3, arregaçou tudo. Extremamente exposto. Ele não conseguiu, né, equilibrar, tanto que o Xabi Alonso, ele já volta e coloca um 4-4-2. Eu sei que ele incrementa muita coisa nesse Real Madrid, marcação-pressão, marcação lá em cima. No primeiro jogo ele quis manter o 4-3-3 contra o Al Hilal. De todos os jogos que o Real Madrid jogou no Mundial de Clubes, foi o pior, justamente quando ele quis mandar um 4-3-3 e tentar deixar naquela familiaridade do que já vinha acontecendo na última temporada. Depois ele muda para um 4-4-2, já vai bem ali contra o Pachuca, já vai bem depois contra o Salzburg e também faz uma boa partida contra a Juventus. Só que essa aposta acabou dando completamente errado e o Real Madrid teve uma de suas piores temporadas na história recente. Agora, na atual temporada, sob o comando de Xabi Alonso, a pergunta que fica é simples: o que será que tá acontecendo com o Rodrigo? Rapaziada, o assunto Rodrigo, ele ao mesmo tempo em que é muito complexo, ele é bem simples. Parece até meio contraditório, mas eu vou tentar explicar aqui a minha visão sobre como eu vejo o atleta Rodrigo Góes no Real Madrid e na seleção brasileira. Desde quando ele chegou no Real, existia aquela dúvida: em qual posição o Rodrigo vai jogar? E lá naquela época, em 2020, 2021, a imprensa aqui já puxava muito o saco dele, falando que ele poderia jogar em qualquer função, que o Rodrigo era um craque, era o novo Neymar da Vila Belmiro. Olha, cara, essa afirmação pra mim, nossa, mano, ela não me desce de maneira nenhuma. Rapaziada, eu gosto muito do Rodrigo, tá? Ele, tecnicamente, eu acho ele muito refinado. É um grande jogador, tecnicamente falando. Mas vamos parar, né, mano? A gente só vai ter noção mesmo do que foi o Neymar quando ele se aposentar, tá ligado? Por mais que ele já tá quase aposentado, a gente tá aí acompanhando a rotina dele e os jogos, a gente sabe que o Neymar, né, não é nem sombra do que já foi um dia. Mas mesmo assim, cara, eu te digo que esse Neymar aí, pré-aposentado no Santos, ainda joga mais bola que o Rodrigo. Vamos ser... Pior que é verdade, né? Mas isso daí é um mal da mídia, rapaziada. Já estavam rotulando o Estevão como o novo Neymar. É muito... Não é que ele vai ser o novo Neymar, mas é tipo falar novo Neymar que vai ser um craque. Eu acredito que é isso, né? Porque comparar Neymar toda vez que surge um moleque craque de bola, falar que ele é o Neymar é foda. Isso daí da chegada do Raio no Real Madrid é foda, porque ele chega em 2019... acho que um ano depois do que o Vinícius Júnior chegou. Já talvez fosse uma falha de planejamento do Real Madrid, porque contratar 2 jovens brasileiros pontas esquerdas, o Rodrigo jogava no Santos a mesma posição que o Vinícius Júnior jogava já no Flamengo. Então, na teoria, o Florentino Pérez pegou 2 jovens brasileiros para ver se um virava e o outro, sei lá o que faz. Só que o Rodrigo, ele ainda é tão bom que ele ainda rendeu muito caldo pela ponta direita, às vezes jogando de falso 9, às vezes jogando como meia. É muito do que falam. O Florentino Pérez, depois que perdeu o Neymar, ele não ia deixar mais nenhum jovem brasileiro escapar. Sincero, tá? Ele sempre foi colocado em um nível que ele não estava, mano. E a grande questão é que tem muita gente que não consegue ouvir isso sem achar que eu tô dizendo que ele é ruim, tá ligado? Tem uma grande diferença entre você ser ruim e você tá no mesmo patamar que o Neymar, pô. O Rodrigo é um ótimo jogador, mas o Neymar era uma outra classe. E desde que ele foi negociado pro Real Madrid, ele parecia ter tomado
tomada a decisão correta, né? Que ele teve a opção do Barcelona e do Real Madrid, como ele já falou aí no Podpah, já falou em várias entrevistas que ele foi, só que ele sempre foi um grande fã do Real Madrid e ele sempre se viu jogando pelo clube merengue. E na época parecia ter sido um grande acerto, cara, até porque o Real Madrid tava fazendo aquela transição da era vitoriosa lá do Cristiano Ronaldo, do Benzema, do Bale, para uma nova era que tava sendo guiada ali por alguns remanescentes, né, da era de ouro, como Toni Kroos, Modric, Carvajal, e também por novos jogadores, como Vinícius Júnior, o próprio Valverde no meio-campo, Camavinga, essa geração que tá lá atualmente. A grande parada do Rodrigo é, em qual posição ele jogaria? Ele jogaria na ponta direita ou ele jogaria na ponta esquerda, onde ele deslanchou aqui pelo Santos. Só que aí ele embarcou nessa de eu posso jogar em qualquer posição, eu posso jogar no meio, eu posso jogar na ponta direita, eu posso jogar de segundo atacante, eu posso jogar de ponta esquerda. Ele acreditou tanto nessa coisa, ele foi tão fundo nessa parada, que ele acabou sem ter posição fixa. Só que a grande questão não é que ele tá desempenhando bem em todos eles, ele tá desempenhando extremamente preguiçoso em todos eles. Mas eu já vou chegar nesse ponto, cara, porque eu preciso abordar uma coisa aqui que, sinceramente, não me desce nem no Rodrigo e nem no Vini Júnior, por exemplo. Cara, das duas, uma. Ou eles são jogadores, assim, extremamente palmoles, ou eles são dos caras mais gente boa que tem no meio do futebol, velho. Porque parece que, tipo assim, tudo tá bom, tá ligado? Você vê o Rodrigo, você vê o Vini, você não sente aquele faro de gol nele, sabe? Aquela parada de que, mano, eu tô cara a cara aqui, eu vou chutar essa bola, não tô nem aí, quem tá do meu lado. Você não vê isso, velho. Você não vê. Eu acho que eu vejo até um pouco mais disso daí no Vini do que no Rodrigo. O jogo não tá indo bem? Cara, joga em mim, eu vou tentar uma, duas, três, vou tentar um chute aqui de fora da área. Aquele jogo contra a Colômbia, contra a seleção, que o Vini faz um gol no finalzinho, ele já tinha tentado vários chutes, cara, errado um monte. No final ele mete uma bomba de fora da área, faz o puta de um golaço. Eu acho que o Vini, ele chama mais a responsabilidade do que o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo muitas vezes ele é, sabe, um jogador omisso. Pra ele meio que, puta, tá meio cômodo aqui, não vamos, sabe, não queria falar que se esconde, mas tem momentos que eu acho que o Rodrigo não se apresenta tanto pro jogo como ele poderia, como ele tem qualidade pra fazer. Aquela obsessão, aquela vontade de ser artilheiro, isso parece que eles não têm. E sinceramente, eu acho que eles não vão desenvolver. E pra quem não tá entendendo do que eu tô falando, eu quero chegar no assunto Kylian Mbappé no Real Madrid. Cara, o Rodrigo e o Vini tinham acabado de formar ali uma dupla de ataque que funcionou perfeitamente no ano de 2024. Eles foram campeões da Champions League, campeão da Liga, ganharam praticamente todos os clássicos contra o Barcelona. Estavam voando, mano, o time tava encaixado, com o Bellingham chegando ele também complementando, fazendo alguns gols. O time tava encaixadinho. E o que você mais via nas redes sociais, cara, era a pressão do Rodrigo e do Vini, querendo que o Mbappé fosse pro Real. Cara, será que eles estavam sendo tão ingênuos assim de achar que o Mbappé não tomaria o espaço pra ele, não tomaria os holofotes pra ele? E isso não é uma crítica ao Mbappé, tá? Só que ele é um jogador tão gigantesco já. O cara já tem Copa do Mundo com 19 anos, rapaziada. O Mbappé também faz parte de uma categoria de jogador que é acima. Por exemplo, ele fez uma temporada ruim no Real Madrid ano passado. E o cara fez 50 gols. O dobro do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Tem noção disso? Agora, por que? Se vocês estão num time bem encaixado, vocês estão ganhando tudo ali, vocês são as principais estrelas do time, por que vocês vão fazer lobby pra poder trazer um cara que, mano, vai tomar o seu lugar? Tava claro como a água. Mas aí é foda, você é perguntado. Você vai falar, eu não quero que ele jogue aqui, eu não quero que o Mbappé venha pro Real Madrid. Eu acho que quem ali já tá dentro do clube já tem uma noção do que tá se desenrolando, se é um pedido do técnico, se o presidente gosta ou não gosta ali de que certo jogador chegue no clube. É complicado você falar, pô, você quer jogar, o que vocês acham aí do Mbappé? Ele pode vir pra próxima temporada, tá muito perto do acerto. Eles podem desconversar, falando que não sabe, mas acaba elogiando o jogador. Não quero que venha não, péssimo jogador, já brigou com o Neymar lá no PSG. Não tem como falar isso, tá ligado? Eles acabam fazendo aquele social media que fala, aquelas frases um pouco mais prontas e elogiam o jogador, porque não dá pra você criticar o Mbappé. Acho meio foda esse lado aí, não concordo tanto. Exemplo prático aqui, você imagina na época do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, ele fazendo lobby pra poder trazer um cara pra tomar o espaço dele, ele ali no Real Madrid como camisa 7, nunca que ele faria. Você imagina, por exemplo, um Messi livre no mercado. Vocês realmente acham que o Cristiano Ronaldo ia querer o Messi no time, cara? Rapaziada, não ia, mano. E não é porque o cara é egoísta ou algo do tipo, é porque o cara é obcecado em vencer. Ele é obcecado em cravar gol, em ser artilheiro, em fazer número. É isso que motivou ele a carreira toda e é isso que fez ele ser o que ele é. Só que esses dois, mano, parece que não. Parece que tudo tá bom, tá ligado? Ah, tá de boa. Não, tá tranquilo. Vamos ganhar aqui uma Champions. Ó, o Mbappé vai vir. Ó, Mbappé, eu tô aqui de cara pro gol, vai. Toca, faz você. Mano, esse tipo de coisa acontece direto nos jogos do Real Madrid. Quem assiste aí sabe. Várias e várias vezes o Vini avançava e ele tentava resolver, ele tentava no gol, ele fazia de tudo ali. O Rodrigo a mesma coisa na ponta direita. Chegou, é bola em mim, é bola nele, é tabela entre os dois. Tanto que os caras decidiram praticamente todos os jogos da Champions ali entre eles, pô. E depois que o Mbappé chegou... Só que, pô, se a gente for pensar assim, o
o Real Madrid, a partir desse momento, não poderia contratar mais nenhum grande atacante. Muito se falava aí de Real Madrid tentar Haaland, alguma coisa assim, Mbappé. Será que se fossem pensar assim, não quero nenhuma grande estrela no Real, pô, então eu não quero Bellingham chegando aqui não, tá? Vai ser mais uma grande estrela que não sei o que, pode ocupar meu espaço, ele vai chegar ali pra jogar um pouco mais como 9. Esse Cristiano Ronaldo é outro patamar ali, eles eram consultados até de técnico a diretor do clube. Eu acho que é foda, tá? Eles não têm esse tamanho pra falar esse tipo de coisa. O que você mais vê era o Vini fazendo o quê? Chegava na linha de fundo, procurava o Mbappé, tocava a bola na área para o Mbappé cravar. A mesma coisa o Rodrigo. Vinha correndo na ponta direita, levantava a cabeça, procurava o Mbappé para o Mbappé cravar. E aí volta. Mas aí é o papel de quando você joga com centroavante. Quando você tinha um Benzema fazendo papel de camisa 9, vai ter uma hora que a bola vai chegar pro 9, pro cara que tá mais próximo do gol. Se chega um Harry Kane, ia ser a mesma parada, o último toque, a última decisão, o cara que vai receber as assistências seria o Harry Kane, é a última peça, é o centroavante, é o cara próximo do gol, ele vai receber as assistências e aí se ele tiver qualidade ele vai fazer o gol ou não. Dá sempre pro ponta rabiscar e pisar na área. Os pontas são preparadores de jogada pro camisa 9. Eu pelo menos vejo dessa forma. Estando no assunto posicionamento do Rodrigo, ele ficou nessa porque o time claramente não iria funcionar com os 4, porque ninguém marcava, cara. Se tem uma coisa que muita gente defende aí, fala que o Rodrigo ele é o único que se sacrifica pelo time, é o único que corre pelo time, cara, eu tenho minhas dúvidas se essa rapaziada realmente assiste aos jogos do Real Madrid. Pega pra ver qualquer jogo do Rodrigo da temporada passada. Se você não acredita, pega pra olhar as estatísticas no SofaScore aí ou qualquer aplicativo que tu usa, tá ligado? O desempenho do Rodrigo no segundo tempo praticamente não existe. Isso em qualquer jogo, velho. Ele é um tipo de jogador que joga o primeiro tempo enquanto ele tem gás e depois ele morre. E isso era algo que você não via ninguém falando na mídia aqui, cara. Muito pelo contrário, todo mundo trata o Rodrigo como se ele fosse a reencarnação do Pelé, pô. É uma bajulação, é uma babação de ovo. Que eu vejo vários comentários, não sei como o Real Madrid vai se desfazer do Rodrigo. O Real Madrid vai se arrepender muito de vender o Rodrigo. O Rodrigo, olha só como eles estão tratando mal o Rodrigo. E, cara, muito diferente da torcida aqui brasileira, né, da rapaziada que idolatra o Rodrigo de tudo que é jeito, a torcida mesmo do Real Madrid, a espanhola que acompanha o clube, não aguenta mais ver o Rodrigo, cara. Lá eles ficam fazendo a montagem com o Rodrigo indiano, Rodrigo gordo. Já tem gente chamando ele de Cometa Góes. Pra quem não sabe o que quer dizer isso, né? Eles pegaram o sobrenome dele, Rodrigo Góes, e chamaram de Cometa Góes, porque é algo que aparece e fica anos sem voltar. Isso por quê? Porque o Rodrigo faz uma partida boa e 15 partidas ruins. Ele vai e faz 5 partidas boas e 30 partidas ruins. Aí fica complicado, né, rapaziada? Ainda mais num clube como o Real Madrid. Tem muita gente lá também que compara ele com o Asensio, chama ele de Asensio brasileiro. No caso, eles falam Asensio brasileiro, né? E eu acompanho muito futebol na internet, cara. Não só aqui no Brasil, no mundo todo. E tem uma ala da torcida do Real Madrid que não suporta mais o Rodrigo, cara. Cara, tem gente que acha mesmo que o Rodrigo é injustiçado e que ele tinha que ser dono da ponta esquerda no lugar do Vini Júnior. Rapaziada, o Real Madrid é o maior clube do mundo. Isso é consenso geral, certo? O Cristiano Ronaldo, um dos maiores ídolos do clube. O cara com mais gols na história do Real Madrid, que ganhou 4 Champions, 3 seguidas pelo clube, decidindo vários e vários jogos. Nem o Cristiano Ronaldo teve poder maior sobre o Real Madrid. Na hora de renovar, ele quis o valor, Florentino não quis pagar esse valor, ele queria um tempo de contrato, Florentino não quis aquele tempo de contrato, e pronto, acabou. Valeu, Cristiano Ronaldo, muito obrigado pelos serviços prestados, tamo junto, você é um ídolo do clube, mas se não for nos nossos moldes, é nóis, quem sabe na próxima. E o Só que isso daí tem aquelas duas valências, né? Já era um Cristiano Ronaldo com 33 para 34 anos, se eu não me engano. Eu duvido que o Florentino ia meter essa mala com o Papai Cris ali com 27, 28 anos no auge. Você pediu tal? Pô, não dá, Cristiano. Vai procurar outra parada. Cristiano no auge, empilhando bola de ouro. Ele meteu essa mala porque já era um Cristiano Ronaldo teoricamente, decadência, porque ele ainda conseguiu boas atuações por Portugal e Juventus, depois que ele sai do Real Madrid. Mas se é um Cristiano Ronaldo no esplendor do seu auge físico, Florentino Pérez não meteria essa mala nunca. O cara saiu do clube. Vocês realmente acham que o Florentino Pérez, o cara que tem o orgulho que ele tem, eles iam ver ali nos treinos, todos os dias, o Rodrigo destruindo, o Rodrigo voando na ponta esquerda, e eles iam manter o Vini Júnior na ponta, só porque sim? Porque eles gostam do Vini? Vocês acham que eles compram essa briga do Vini? Vocês acham que eles mantêm o Vini titular na ponta esquerda? Só porque o Vini Júnior é legal? Porque é gente boa? Porque ele dá um sorriso na entrevista? Porque o Vini Júnior luta contra o racismo? Cara, eles estão cagando pra isso, rapaziada. O Real Madrid é um clube de futebol, velho. Eles não estão aí pra o que o Rodrigo faz fora de campo, o que o Vini faz fora de campo. Eles só querem saber o que eles fazem dentro de campo. E nitidamente, qualquer pessoa que assiste ao jogo do Real sabe, o Vinícius Júnior é essencial para o Real Madrid e o Rodrigo deixou de ser
há muito tempo. E o maior culpado disso é o próprio Rodrigo. Eu acho o Rodrigo, tecnicamente, mais refinado que o Vini. Pra mim, na minha humilde opinião, isso é verdade. Eu vejo mais refino com a bola no pé do Rodrigo, mais técnica, sabe? Eu acho que se futebol fosse um jogo de, sei lá, 15 minutos, uma partida de 15 minutos, o Rodrigo estaria à frente do Vinícius Júnior. Se você... O próprio Bellingham já falou isso daí, né? Que dentre os jogadores ali do Real Madrid, o Rodrigo, na parte técnica, sabe? O trato com a bola, é um dos melhores do elenco. Teve uma parte que ele falou aí do Rodrigo ser imprescindível pro Real. Eu, pelo menos, acho que, sei lá, eu tenho a visão que talvez o Rodrigo nunca foi imprescindível pro Real Madrid. Teve bons momentos, boas fases, jogos decisivos, mas ser imprescindível eu acho que é o Vini. O Rodrigo, eu acho que ele não chegou nesse patamar de ser imprescindível pro Real Madrid. Fosse, sei lá, jogar um desafio do travessão, o Rodrigo estaria à frente. Um desafio de skills, de drible, de, sei lá, de jogada inventiva, o Rodrigo estaria à frente. Mas futebol não é só isso, cara. Futebol são 90 minutos, futebol é intensidade, futebol é o que o cara agrega pro time, como o cara reage nos momentos difíceis do time, como o cara chama a torcida, incendeia um jogo, e isso você não vê o Rodrigo fazendo há muito tempo. Pega na própria temporada que eles ganharam a Champions juntos, o Vini e o Rodrigo, todas as vezes que, mano, a situação tava ruim, o bagulho tava pegando fogo ali, era a bola no Vini e ele resolve. Pega as duas partidas contra o Bayern, cara. O Real Madrid, no momento que ficou nas cordas, só sabia tocar a bola no Vini e rezar pra ele arrumar alguma coisa. Pega a final da Champions contra o Borussia Dortmund. Era bola no Vini, até ele esquentar no jogo, até ele começar a resolver. O time tá mal, o time tá apanhando, dá a bola em mim, eu vou tentar. Ah, o time tá bem, eu vou pra cima do mesmo jeito. Ah, a gente tá mal, não sei o que, eu tô mal na partida, vou continuar tentando. E isso é mérito do cara, da personalidade dele. E isso tudo que sobra no Vini Júnior, falta no Rodrigo. O Rodrigo é um cara extremamente apático, é um zero à esquerda, pô. Você pergunta qualquer coisa pro Rodrigo, é sempre aquela respostinha robótica. Ah, Rodrigo, você quer isso, você quer aquilo? Vamos ver, é o melhor pro clube, né? Não, eu quero o melhor pro time. Sim, tô. Ah, Rodrigo, você não foi convocado, o que você acha disso? Ah, vou trabalhar pra voltar. Parece que tudo tá bom, tudo tá de boa, sabe? É um cara, assim, completamente sem personalidade, e isso reflete no campo. Cara, acabei de puxar a lista dele aqui no SofaScore, vocês estão vendo aí, ele não marca há 16 jogos. E não é como se ele estivesse sendo banco, tá? Porque eu tô contando aqui só os jogos em que ele é titular. Ele é um cara que não marca há 16 partidas. Isso no Real Madrid é incabível, pô. E ele não é, sei lá, o Sebadios. Ele não é um, sei lá, um moleque da base do Real Madrid que subiu, que a gente sabe que aquela base lá normalmente só sai bagre. Ele é um cara que é contratado, que custa caro pro clube e que é um dos principais nomes do time, um dos que deveria resolver. Um cara desse ficar 16 jogos sem marcar e parecer que tá apático, que tá de boa. Rapaziada, isso aqui, num clube como o Real Madrid, não existe. E ele segue tendo aquela agenda positiva, ninguém cobra o cara, ninguém acha que ele tá morto, ninguém pressiona ele, ninguém cobra uma atitude, nada, você só vê na mídia o pessoal falando no próprio jogo da seleção, o Rodrigo tá fora dessa data FIFA porque ele tá lesionado. Inclusive esse papo é muito esquisito da lesão dele aí com o Ancelotti e tal. Tem alguns jornais na Espanha que falaram que eles tiveram uma treta, que o Rodrigo discutiu lá e tal. E outros falaram que ele tava com febre, que ele tava lesionado, sendo que ele nem foi pro jogo. Aí teve jogo que ele preferiu botar um moleque da base que é horroroso. No jogo contra o Barcelona, ele preferiu botar o moleque da base do que botar o Rodrigo em campo. E o Rodrigo tava no banco. Então, assim, tem muita coisa esquisita. Aí depois o Ancelotti falou que o Rodrigo tava com um problema psicológico. Olha, cara, é uma história muito mal contada esse fim de ciclo do Rodrigo no Real. E tá com muita cara disso, né? Eu acabei de ver a partida aqui no Mundial, o Real Madrid contra o Salzburg. O Rodrigo entrou ali do meio pro final do jogo. Entrou na posição do Vini, porque parece que ele falou com o Xabi Alonso, né? Que ele quer jogar na posição do Vini Júnior, ele quer jogar na ponta esquerda, que ele decidiu que ali é a posição dele agora, e que ele vai fazer de tudo pra brigar pela titularidade na ponta esquerda. Cara, pelo amor de Deus, é só decisão errada, mano. E ele entrou no jogo, rapaziada. Não, e pior que isso daí já não foi atendido no primeiro jogo da temporada. Contra o Al Hilal, ele entra como ponta direita. Do final da temporada passada, onde ele fica num hiato ali de partida sem entrar, eu também achei estranho e eu fiz até vídeo falando, rapaziada. Eu acho que isso daqui já é um esquema de tirar o Rodrigo desses últimos jogos da temporada, onde o Real Madrid já não luta fortemente ali pela La Liga, já tinha sido eliminado da Champions League e depois já tinha perdido também a Copa do Rei, Copa da Espanha, alguma parada assim. Estão tirando o cara de jogo, porque ele é um dos valores de mercado maior ali, custa 100 milhões de euros, pelo que o Real Madrid sempre pede. Então, pô, não correr o risco do cara machucar. A gente não pode perder essa oportunidade de negociar um cara com esse valor. Talvez esse cara nem esteja na próxima temporada, vai estar disputando um jogo aqui que já não vale tanta coisa, e ele tem um valor de mercado, sabe? Eu acho que já era meio que com essa visão. Nossa, mano, eu tô totalmente fora de ritmo, totalmente ali descompassado. E você espera o quê? Um cara que quer brigar por posição, que ele vai dar a vida, que ele vai em cima, que ele vai tentar de tudo, mesmo errando ele vai tentar. E ele entrou do mesmo jeito de sempre, completamente morno,
parecendo que não queria estar ali. Sinceramente, rapaziada, eu não vejo muito futuro do Rodrigo no Real Madrid. Pode ser que ele cale minha boca e nos próximos jogos ele comece a voar, destruir e tal, mas tudo tá caminhando para um fim de ciclo aí e para mim tá cada vez mais claro que o futuro dele não é na Espanha e não é no Real Madrid. Muita gente fala de Premier League, mas sinceramente com essa intensidade que o Rodrigo tem aí, cara, parece um, sei lá, velho, parece um Fiat 1.0 subindo uma ladeira, tá ligado? O bicho tá completamente pesado, tá estranho, mano, tá estranho. Eu espero que ele volte a desenvolver. Eu queria muito, mano, que ele adaptasse como jogador de meio campo. Eu acho que o Rodrigo tem um refino, ele tem um passe muito bom, ele só precisa se acostumar a jogar em uma posição. Ele chegar e falar, não, eu vou jogar nessa posição aqui. E ficar, mano, jogando, dar sequência, 10 jogos, 15 jogos, não interessa, até ele pegar o ritmo em uma posição que seja dele. Cara, ele jogando no meio campo ali, como um 10 mesmo, ele renderia muito na seleção, porque é justamente o que a gente precisa. Já que não tem meio campo na seleção, cara. É uma posição muito carente, ponta a gente tem de sobra, mas falta um cara no meio campo ali consciente, com a bola no pé, criativo. Isso é uma coisa que o Rodrigo poderia vir a ser. Ele não é, tá? Quando ele vai jogar no meio campo, realmente é sofrível, mas ele pode passar a ser. Ele tem qualidade pra isso. Enfim, cara, é isso, vamos ver aí. É isso daí que eu ia falar, né? Porque ele como 10, eu até hoje das partidas que vi do Rodrigo jogando como 10, eu nunca vi ele sendo aquele cara 10 que acha passe, acha jogada, limpa 1, 2, 3, dá aquele passe entre linhas que quebra toda a marcação. Também nunca vi o Rodrigo como 10. Eu acho ele muito como 10, segundo atacante, sabe? Trabalhando ao lado de um centroavante, chegando ali como um elemento surpresa, mas um 10 criador de jogadas, o Rodrigo também não tem esse perfil. Pra mim ele é ponta, rapaziada. Mas aí que ele seja ponta esquerda e é onde o Vinícius Júnior joga no Real Madrid ou na seleção brasileira, fazer o quê, né? O que vai ser a relação dele com o Xabi Alonso, né? O próprio Xabi Alonso, na coletiva de imprensa dele, disse que o Rodrigo seria titular, que o Rodrigo é importante pro time, não sei o quê, que ele vê o Rodrigo um grande jogador, mas só que na prática a gente tá vendo o quanto ele prefere o Arda Güler do que o Rodrigo, né? Tá dando titularidade pro Arda, já deixou ele jogar várias vezes, elogia ele sempre, ele pediu o Arda Güler lá no Bayer Leverkusen, inclusive, quando ele treinava o Bayern, então é um jogador que ele já tem um apreço e o cara tá rendendo em campo, mano. O Arda Güler pra mim é um craque, velho, é questão de tempo ali pra deslanchar também no Real. Então é isso, mano, vamos ver aí o que vai acontecer com o Rodrigo. Sinceramente, não acho que tá errado se o Real Madrid vender ele ou algo do tipo. Muita gente fala que é mal agradecido e tal, mas pelo que o Rodrigo tá desempenhando, pelo que ele tá entregando em campo e pelas atitudes dele, cara, parece que não quer mudar, que tá tudo de boa. Sinceramente, eu acho que tá mais do que certo o Real Madrid vender, arrumar um dinheiro enquanto ainda pode. Tudo bem que mesmo que se o Real Madrid doasse ele pra alguém, ele já estaria pago, né? Eles vieram aqui, compraram no Santos, acho que por 40 milhões de euros, sei lá. O cara foi lá, ganhou 2 Champions League, só por isso já tá pago qualquer investimento. Mas a gente sabe como o Real Madrid pensa, né? Um clube que prioriza também muito dinheiro, e eles não vão dar mole de deixar o Rodrigo decair no mercado só no banco ali antes de vender o cara. Tá falado, rapaziada? Então é isso que eu penso sobre o Rodrigo. Acabei de ver aqui a partida do Real, fiquei inconformado ali vendo ele em campo, mano, mais uma vez. Já tô acompanhando faz um tempo ali a situação dele, esse papo aí de problema psicológico e tal, todo esse rolo com o Real Madrid. Tá na cara que ele vai sair, eu acho que é questão de tempo e a gente vai ver isso acontecer muito em breve. Então, cara, rapaziada, não sejam como... A parada, rapaziada, da hora que o vídeo do cara, o link oficial vai estar aqui na descrição, só que quando a gente parar pra ver, eu acho que fica cada vez mais claro que é o perfil do jogador. Aquele pessoal que falava que o Rodrigo parece não ter o perfil de ser um jogador protagonista, de ser um jogador que, porra, chama o jogo, quer jogar, chama a responsabilidade, parece que não é esse jogador. Sabe, mesmo com uma mudança de ares, mesmo com uma mudança de clube, eu não sei se isso de fato vai aflorar dentro dele. Porque muitas vezes a gente ainda vê, mesmo que ele tendo esse papel exposto aí de que o Rodrigo vai ser um reserva, ele ainda quer ficar dentro do Real Madrid. É aquilo, o Real Madrid não vai liberar por pouca coisa. O Rodrigo é um jogador ainda muito jovem e que já mostrou ter talento, sabe? Pode jogar em alto nível nas grandes ligas. Então por que vai vender barato? Não tem por que fazer isso. Se sair um negócio, acho que vai ser muito bom para os dois. Se não sair, acho que o Rodrigo perde bastante, porque com esse esquema tático de jogar só com 2 atacantes, ele sempre vai ser o reserva, porém poderia ser um reserva que talvez sempre que entrasse, agregasse alguma coisa, algo que não tá sendo assim. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acham desse futuro do Rodrigo. De fato vai sair? Vai ficar no Real Madrid? Qual o prognóstico pro futuro do menino Raio? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.